Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, ou bom dia ou boa noite, né? Depende da hora que vocês estiverem assistindo, né? Aqui é o professor Francisco de Matemática e eu vou dar uma mãozinha para vocês com esse exercício aqui. Ele é bem simplesinho, por isso esse vídeo vai ser bem curtinho. Isso aqui é a atividade do dia 8, tá bom? Dia 8/6, e essa atividade é igual ao do dia 24/4, tá bom? Porque essas atividades agora estão sendo repetidas, né? Quem já fez, então, aproveita para dar uma olhada, ver se confere, se acertou mesmo. E quem não fez, é hora de fazer, tá bom? Então, pessoal, a nossa matéria aqui é o seno, cosseno e tangente. Nesse exercício aqui a gente vai aprender sobre o cálculo, né? Do seno, cosseno e tangente, certo? Então, esse exercício muito simples, a primeira coisa que vocês têm que ter é o quê? Uma régua, tá bom? Isso, então vocês procurem em casa uma régua, então encontrem uma régua, tá bom? Quem não tem, enfim, dá um jeito de achar uma réguazinha, tá bom? Para fazer o quê? Porque a gente vai precisar medir isso aqui, tá bom? Por exemplo, o que eu fiz aqui? Esse primeiro aqui já está feito, né? É o exemplo que vocês vão seguir, tá? Então vocês vão, o que eu fiz aqui? Eu peguei a régua que eu tenho, coloquei aqui para medir a hipotenusa. Então, primeiro eu tenho que saber o que é hipotenusa. O que é hipotenusa? É a que está de frente para o ângulo reto, né? O ângulo reto é esse aqui de 90 graus, tá bom? Ela está aqui de frente, né? Então fui lá, medi a hipotenusa com a régua. Qual que foi a medida que encontrei? 5 centímetros. Então coloquei aqui, tá bom? 5 centímetros. Agora a próxima medida, eu tenho que encontrar a medida do cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Então, primeira coisa, cateto oposto em relação ao quê? Ao ângulo A. Então, tá aqui o ângulo A. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é o cateto que está de frente para o ângulo A, tá bom? Aqui, ó, é o lado que está isolado, ele não toca no ângulo A, tá bom? Aqui, ó, quem toca no ângulo A é esse lado e esse outro lado. Tá bom? O cateto oposto não toca, é o que está de frente para esse ângulo. Então, como é que eu tiro as medidas então do cateto oposto? Simples, mesma coisa. Pego a régua, coloco daqui, começo sempre no zero, né? Do zero até o ponto que der aqui, encontro. Fiz isso, quanto que eu encontrei? 2,5 centímetros, tá bom? E por último, o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É aquele que ajuda a formar o ângulo, aquele que toca no ângulo, tá bom? Como essa aqui é a hipotenusa, o cateto adjacente só sobrou esse outro cara aqui, ó. Então é ele ajuda a formar o ângulo, tá bom? Então, de novo, peguei a régua, coloquei aqui, e que medida eu encontrei? Encontrei isso aqui, ó, 4,3, tá bom? Então, muito bem, pessoal. Feito isso, agora é só usar as formulazinhas do seno, do cosseno e da tangente, tá bom? Todos os exercícios aqui já tem as fórmulas prontas, então não precisa nem decorar, nem nada, é só substituir mesmo. Então, só tem que prestar atenção nisso aqui, ó. Então, para calcular o seno de A, que é o seno de A, tá aqui escrito, o que eu faço? O cateto oposto, qual a medida do cateto oposto que eu encontrei aqui, ó? 2,5. Então, eu coloquei aqui, ó. Cadê? Seno aqui, ó, 2,5. Estão vendo aqui em cima? Tem esse 2,5 veio aqui, ó, do cateto oposto. Sobre o H. H é hipotenusa. Qual que é a medida da hipotenusa? 5 centímetros. Então, coloquei aqui o 5, tá bom? Não precisa colocar mais a unidade, é só colocar o número na hora de fazer a conta. Então, ficou 2,5 dividido por 5. Pode fazer na calculadora, não tem problema. Pega o celularzinho e faz a continha. 2,5 dividido por 5, quanto que deu? 0,5. Ah, então legal. Então isso quer dizer que o seno desse ângulo aqui, eu calculo encontrando essa medida dividido por essa medida. E qual que é o resultado do seno dele? 0,5, tá bom? Cosseno desse ângulo. Quanto que vale o cosseno? Ah, agora muda um pouco, porque aqui na parte de cima da minha fração aparece o que? O cateto adjacente. E a medida do cateto adjacente agora é 4,3. Então tá aqui, ó, 4,3, agora é o cosseno. Então vamos escrever cosseno de A igual 4,3 dividido por H. H hipotenusa vale 5. Tá aqui, calculadora, não tem problema nenhum. Pode usar, porque essa continha aqui é um pouquinho complicada de fazer. 4,3 dividido por 5 dá quanto? 0,86. Então,
o cosseno desse ângulo vale 0,86. E para finalizar, encontrar a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, tá bom? Lembra lá da coca lá que o professor falou? Então, CO sobre CA. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente. Medida do cateto oposto, 2,5. Medida do cateto adjacente, 4,3. Então, 2,5. Não vamos trocar, hein? Se colocar 4,3 em cima e 2,5 embaixo, tá tudo errado. Então, a primeira é o cateto oposto em cima, 2,5, e o cateto adjacente embaixo, 4,3, 4,3. Dividir um pelo outro, qual que foi o resultado? 0,58. Então, pronto. Tá aqui o exemplo, tá resolvidinho. Aqui, para os outros ângulos, B, C e D, vocês vão fazer a mesma coisa. É só pegar a régua, colocar as medidas, olhar a formulazinha que está aqui do lado, substituir e ver qual que é o resultado final, tá bom? Isso aí vocês fazem assim 2 tempos. Isso aqui é bem simplesinho, tá bem? Então é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês e tudo de bom, tá bem? Então, tchau.